Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, conforme eu tinha prometido, a gente vai fazer uma live por semana para a gente ir falando sobre alguns temas que eu percebo que vocês têm mais interesse em ouvir e também alguns pontos que eu acho que são muito importantes da gente conversar. E esse é um deles. Na verdade, esse tema é bem polêmico. Eu tenho um vídeo no YouTube já também que eu falo sobre o uso de medicamentos e é um dos vídeos que eu mais levo hate. Eu acho que a minha mensagem ela não é bem compreendida. Eu entendo que às vezes a gente fala para públicos muito abrangentes de pessoas que não me acompanham de modo geral, né? E que causa muita incerteza, muita dúvida e tudo, até pelo método, né, tradicional que a gente trata a coluna hoje em dia e que eu sei que eu tenho uma visão contra a maré, digamos assim. Então eu sei que naturalmente algumas pessoas vão ficar incomodadas, mas hoje eu vou apresentar para vocês meus pontos e aí vocês interajam aí comigo dizendo se vocês concordam com essas coisas que eu tô dizendo ou não. Então, para começar, eu quero dizer que eu não tenho absolutamente nada contra os remédios e que sim, tem alguns momentos que eles são muito bem indicados, né? Agora, a gente não pode pensar que existirá um remédio que vai ser a nossa salvação para a nossa dor na coluna, né? E tampouco é só o remédio que vai fazer parte do nosso tratamento, né? Então, o que a gente tem de tradicional no mercado, né, pra gente fazer o tratamento dessa dor na coluna? Então, repouso, remédio, aí a gente sempre vai pensar em trocar colchão, a mesa, a cadeira, alguma coisa ergonômica, né, que vai ser o tema da nossa próxima live na semana que vem. E a gente tem o uso excessivo de medicamento. Então, a gente sempre vai ouvir falar do paciente tomando relaxante muscular, daí vai tomar um corticoide, vai tomar um analgésico, né? Claro, um anti-inflamatório, que os pacientes amam tanto. E a gente vai entrar também numa classe de remédios ainda mais pesados, que são remédios como tramadol, tramal, codeína, que são remédios que têm opioide. E aí a gente tem mais dificuldades ainda de tirar esse remédio desse paciente, porque é um remédio que traz a sensação de bem-estar, né, geral, o sono fica melhor, etc. Então, para a gente tirar depois esse medicamento da pessoa é mais difícil, porque trouxe outros benefícios além do alívio da dor. Mas a gente vai falando sobre essas partes, eu vou falar mais sobre cada uma dessas partes para vocês entenderem, tá? Então, o que a gente precisa entender no contexto de coluna? A dor na coluna ela é sempre causada por algum tipo de sobrecarga, hábitos e comportamentos que a gente tem no dia a dia, né? Então, por isso que esse é o meu receio maior de uso do medicamento, né? Então, por exemplo, a dor na coluna ela é causada por algumas coisas padrões. Por exemplo, muito tempo na mesma posição, muito tempo em pé, muito tempo sentado. A coluna não gosta de ficar muito tempo em postura nenhuma. Também é causada por sedentarismo, por exercícios excessivos, né, feitos de forma incorreta, né? Daí eu não tô falando que atividade física é ruim, mas tem gente que faz em excesso, eu tô falando tipo nível atleta, alguma coisa assim, ou faz exercícios de forma inadequada. Então essas são as formas mais comuns das pessoas se machucarem, né, ou terem algum tipo de lesão na coluna. O que acontece? Se a gente não tem esse entendimento do corpo para saber o que fez com que eu sentisse dor, a chance de eu continuar fazendo essa atividade é muito grande. E aí a gente vai entrar em uma outra característica da dor na coluna, que é ela ser episódica e recorrente. O que isso significa? Essa pessoa que experimentou dor lombar em algum momento na vida, se ela não entender os mecanismos, que são vários, que fazem com que ela sinta dor na coluna, ela vai sempre ter novas crises de coluna. Então, ela vai ter uma crise agora, vai se resolver e depois essa crise vai passar. Depois de um tempo, essa pessoa vai ter uma crise de novo e aí isso vai se resolver, vai passar.
Daqui a um tempo, essa pessoa vai ter uma crise de novo. Só que a tendência é que a cada nova crise, essa crise ela seja mais intensa de dor e mais longa. Então, antes a gente tomava um Dorflex, né, aquele relaxante muscular, e ficava ótimo, tranquilo. Hoje a gente não consegue mais resolver esse problema com Dorflex. Antes a gente sentava 5 minutinhos, a dor resolvia, hoje não resolve mais. E uma outra característica da dor também é que ela vai aumentando o seu tamanho, literalmente aumentando o tamanho. Então, antes era uma dor localizada no centro da coluna, agora a gente tem uma dor que sai da lombar e vai até o pé, né? Então, a gente vai aumentando a área, né, dessa dor conforme vai passando o tempo. E aí o paciente continua, né, desesperado, sem saber o que fazer e fazendo essas intervenções que são mais comuns, né? Remédio, repouso e essa fisioterapia mais tradicional, né, com luzinha, choquinho, alongamento, essas coisas não vão resolver. Então, aí como que a gente vai entrando nesses remédios, né? Então, o paciente fala, é comum eles chegarem e falarem assim, Alê, tô com a coluna inflamada, o que eu faço, né? E aí, quando a gente vai falar de inflamação, é importante a gente entender que a inflamação, ela leva de 7 a 14 dias. Então, às vezes o paciente chega e fala assim, tô com a coluna inflamada. Daí eu pergunto, quanto tempo você tá com essa dor? Ah, já tenho 6 anos. Então, assim, nenhuma chance dessa coluna estar inflamada, porque a gente não fica com uma inflamação no corpo há 6 anos. Obviamente que existem picos, né? E pode ser que essa coluna ficou inflamada novamente, mas a chance disso acontecer é menor. O que acontece? A pessoa não entendeu o que aconteceu ali com a coluna e ela ficou com dor de novo, né? Então, por isso que é importante a gente entender esses mecanismos, né? Então, eu sempre vou voltar para esse ponto de partida, que é o ponto de partida mais importante aqui para a gente saber. Quais são as problemáticas ainda desse uso indiscriminado de remédio, né? Muito paciente fala pra mim. Então, fala assim, eu tomo remédio, eu fico ótima, mas depois que passa o efeito, a dor vem pior. E por que que isso acontece? Então, a gente tomou o remédio, mascarou a dor, tá belezinha, tá chuchuzinho, o paciente consegue fazer tudo, mas qual que é o problema? O paciente não entendeu o que ele tá fazendo, que tá ali atrapalhando ele no dia a dia, e aí ele continua fazendo. E aí ele faz como... O que acontece? A gente fica com dor e a gente fica mais restrito. Então a gente não consegue ficar tanto tempo em pé, tanto tempo sentado, não consegue fazer uma caminhada. E aí o que a gente faz? A gente toma o remédio e começa a fazer tudo aquilo que a gente não estava fazendo. Só que a gente não estava fazendo por causa da dor e de uma limitação ali importante. E aí o remédio ele só mascarou esse sintoma e a gente começa a ultrapassar todos os limites da nossa coluna. Então é por isso que o paciente fica com mais dor depois, porque ele não entendeu tudo o que está acontecendo. Quando a gente está em crise, a gente fica mais limitado para fazer as coisas. É uma forma protetiva do corpo de dar uma segurada, né? Falar, opa, a Alessandra tá exagerando aqui, tá extrapolando, vamos fazer essa dor ficar mais intensa para ela segurar um pouco, para não machucar mais. Então, essa contratura, essa contração excessiva, que às vezes o paciente fala, nossa, minha coluna tá tudo dura, não sei o que, é uma medida protetiva, né? Então é óbvio que é muito gostoso quando a gente vai lá, faz uma massagem, toma um relaxante muscular e fica tudo soltinho, a gente sente um alívio muito grande, mas se a gente não fizer esse jogo de compreender o que fez, o que causou, a gente sempre vai ficar nessa dependência do remédio. E aí até o ponto que o remédio não vai funcionar e a gente vai ter que ir cada vez para remédios mais fortes, né? Então, aí a gente tem consequências disso também, né? Então, o paciente vai ficar com muita dor de estômago, vai ficar... Às vezes tem gente que desperta enxaqueca por causa desse uso excessivo de medicamento. Muitas vezes o remédio não vai resolver porque a gente está tomando anti-inflamatório para uma dor que não é de origem inflamatória, porque a inflamação já passou. E aí a gente vai tomando remédios mais fortes, né? Então aí também tem muita doença de pele associada, né? Porque a gente tomou tanto remédio, tá tão desnorteado que aí já aconteceu de chegar o paciente no consultório com alergia de pele porque tomou muito remédio, um fez interação com o outro. Então a gente vai achando que o remédio é inofensivo, um corticoidezinho aqui, um relaxante muscular ali, mas a gente não entendeu como que isso está sendo caótico ali na nossa vida e na nossa jornada. Então é muito importante a gente ter atenção e cuidado com isso, né? Então, qual é tem uma classe de medicamentos específicas que eu gostaria muito que vocês tivessem cuidado para usar,
que são os remédios que têm o opioide na sua composição, né? Que são o tramadol, o tramal e a codeína. Então esses remédios, eles fazem sim com que a gente tenha uma sensação de bem-estar ali, de relaxamento. Às vezes o paciente tem muito problema para dormir, não por causa da coluna, às vezes sim, mas enfim, tem um problema geral para dormir e esse remédio vai ajudar nessas questões. Só que a gente tem que pensar que a gente não está resolvendo o problema. Então assim, quando passar o efeito desse remédio, ele vai voltar igual ou pior, principalmente se a gente não souber ali o que aconteceu. Então, quando o paciente fica sem o remédio, começa a ficar desesperado e pode chegar assim no nível de dependência ali desse remédio. Então, quando o paciente chega na fisioterapia, a gente tem que pensar no paciente como um todo. E eu falo isso, às vezes eu me sinto falando uma coisa tão boba, tão óbvia, mas os pacientes chegam e contando experiências de outras fisioterapias, de outros tratamentos, que eles pensam apenas ali no momento que o paciente está ali com ele, mas eu preciso entender como que é a rotina de vida desse paciente. Então ele está com dificuldade para dormir por causa da dor na coluna ou por causa de algum outro problema? Se for de algum outro problema, vamos tentar entender o que é, para que, ainda que eu não possa solucionar, para que esse paciente seja direcionado para essa solução. Ou não, Alessandra, meu problema, eu não consigo dormir porque eu tenho dor na coluna. Bom, aí é 100% comigo. Então, vamos entender a logística, a rotina desse paciente, para eu poder ajudá-lo a tirar esse medicamento, ou para não ter que recorrer toda vez ao medicamento, né? Como que a gente vai fazer isso? Entender a rotina. Você trabalha com o quê? Muito tempo sentado? Então vamos fazer... E não é uma mudança drástica, ou abrupta, ou impossível de ser colocada. Tudo é conversado com o paciente. Eu vou contar para ele assim, olha, num cenário ideal a gente faria isso. É possível para você? Sim ou não? Tá, então tudo bem. Então a gente vai colocar os exercícios específicos para tirar toda essa tensão, toda essa espasmo muscular, essa sobrecarga mecânica que eu vou explicar para vocês agora. E a gente vai atuando ali em todas as áreas da vida do paciente, né? No trabalho, o que ele faz quando ele trabalha, quando ele está em casa, como que é a rotina dele, ele faz exercício físico ou não, ele pode continuar fazendo ou não, quais são os cuidados que ele tem que ter, tem criança pequena em casa, como que vai trabalhar, como que volta, como que esse percurso é muito longe, é perto de casa, para eu entender a rotina, para dar as orientações específicas para esse paciente. Então, aí a gente já volta um pouquinho lá, né, na primeira live dessa sequência que a gente fez, mas eu vou repetir aqui para quem está assistindo e não viu a primeira. Às vezes o paciente fala, qual é o melhor exercício para dor na coluna? Não tem o melhor exercício, tem o melhor exercício para você, para o seu caso, neste momento. Então, não existe melhor exercício que seja um coringa. Quem dera, né, o tratamento de dor na coluna fosse assim tão simples, né? Todo mundo faz um exercício e melhora. E a gente sabe que não é isso porque tem muita gente com dor na coluna e essas pessoas geralmente sofrem com dor na coluna por anos, né? Então é muito difícil essa jornada do paciente, né? Eu sei que ela é muito sofrida e que ela é muito dolorida. Então o que eu tô querendo chamar a atenção aqui para vocês? Não é o remédio que vai curar a dor na coluna de vocês, tá? E aí tem um segundo tipo de remédio que os pacientes tomam bastante, principalmente quando começa a ter essa dor irradiada muito forte, tanto para a perna quanto para o braço, que é a pregabalina. Então a pregabalina, o que é? É um remédio para quando a gente tem algum tipo de problema do nervo. Só que muitas vezes o que a gente precisa entender é que tem algum tipo de sobrecarga mecânica ali na região, a gente vai entender isso já já. Ou a gente tem um tipo de compressão ali acontecendo, pode ser por uma hernia de disco, pode ser por nervo ciático, pode ser uma contratura muscular muito importante que está comprimindo ali o nervo. Mas qual que é o problema? O problema não é o nervo, compreende? O problema é que tem essa compressão acontecendo ou tem essa sobrecarga mecânica acontecendo. Logo, enquanto a gente não cuidar por que eu estou com dor, o paciente vai continuar com dor. Percebam que o remédio, ele pode ser usado enquanto a gente está com dor, mas a gente tem que pensar um passo atrás. Mas eu tô com dor por quê? Eu tô tendo que tomar esse remédio por quê? Senão toda vez que você tiver dor na coluna, você vai ter que tomar esse remédio, mas você fica com dor na coluna quando faz o quê?
Você já pensou nisso? Às vezes a gente nem sabe, toma o remédio, continua fazendo, né? Aquela historinha que eu contei, o paciente ficou tão restrito que estava com dor, tomou o remédio, ficou melhor e inventou de fazer uma faxina na casa. Óbvio que quando passar o efeito do remédio vai estar pior, porque você ultrapassou todos os limites do corpo e ultrapassou os limites do corpo sem ter essa informação sensorial, né? Que no caso é a dor. Nem sempre, eu sei que experimentar a dor é muito ruim, mas a dor, ela tá mandando uma mensagem ali pra gente, né? Então eu brinco muito isso com meus pacientes assim, quando a gente vai começar a tratar na coluna, a gente começa um flerte com a coluna de novo. Então a coluna vai falar alguma coisa com a gente, fala, opa, não, com certeza, sim senhora. Não, então, opa, a coluna tá me reclamando de alguma coisa aqui. E a gente vai entendendo esse jogo, né? Porque a gente não deixa mais a dor chegar no limite insuportável. Começou o desconforto, a sua coluna está te pedindo ajuda. Então, não espere esse desconforto chegar no limite. Você começou a fazer uma caminhada e essa dor começou a ficar intensa. Essa dor começou a descer para a perna, por exemplo, né? Focando aqui em lombar, mas entendam que pode ser para o braço. Esta atividade que você está fazendo nessa intensidade está sendo nociva para você, então não continue. O preço que a gente paga depois é muito alto e não adianta competir com a dor, a gente sempre vai perder. Então a gente tem que aprender a estabelecer essa comunicação assim com a coluna, né? Quando a gente aprende esse jogo, a gente não sofre mais com dor na coluna, não é que nunca mais vai ter, mas se a dor vai começar a aparecer um desconforto, você fala, opa, hoje eu exagerei. Aí você vai saber exagerou no quê? Eu passei horas sentado sem levantar, eu nunca mais fiz um exercício, eu não tô tomando água, eu não estou dormindo bem. Você vai saber quais são os pontos que você fugiu, digamos, né, que a gente se perdeu, e vai saber o que fazer para resolver. Não, então peraí, é só voltar aquelas orientações lá que a Alessandra me deu, é só eu voltar a fazer tal coisa que ela me falou. Então a gente vai aprendendo essa comunicação ali com a coluna. Então eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês, voltando ali falar da pregabalina. Então aqui a gente tem a nossa coluna, tá bom? Então os ossinhos aqui da coluna, que a gente chama de vértebra. Esse em azulzinho é o disco vertebral, que ele é um amortecedorzinho, então ele é móvel e ele é gelatinoso. E eventualmente numa hérnia de disco ou no nervo ciático, ele pode ficar esse pontinho que tá ali em vermelho, tá vendo? Que aí ele começa a se deslocar geralmente pro lado e ou para trás. Pode ser pro lado e para trás, pode ser só pro lado, pode ser só para trás, enfim. E qual que é a problemática? Ele começa a encostar no nervo. E o nervo é o centro de toda a nossa sensibilidade do corpo, né? Então, por isso que aí a gente começa a ter essa dor irradiada muito forte, muito intensa, porque a gente está trabalhando ali, né, direto no centro da dor. E aí, aqui que eu falo para vocês, né? Então, percebam, não é uma inflamação necessariamente, pode ser que haja, mas lembram, são de 7 a 14 dias, você tá com dor há mais de um mês, não é uma inflamação mais. E a gente tem uma sobrecarga mecânica, a gente tem um problema de outras ordens que não é só o remédio que vai resolver ali. Então, o uso da pregabalina, por exemplo, como se o nervo estivesse com problema, o nervo não está com problema exatamente, né? Ele está sendo comprimido, pode ser que seja, tá? Não são todos os casos, mas a gente tem que entender o que causou, senão a gente até o remédio fica tomando errado, né? Então eu vou... deixa eu ver. Peraí. Pronto, vou voltar aqui para mim. Eu vou explicar como que se dá essa sobrecarga mecânica que eu falei para vocês da coluna, pra gente ir entendendo, desmistificando isso um pouco do remédio. Não tô crucificando, tem paciente que a gente tem sim que tomar, principalmente quando o paciente está na crise inflamatória, né? Nesse período mais intenso, super agudo de dor, o remédio ele pode ser muito bem-vindo, mas não é uma coisa pra gente ficar fazendo uso indiscriminado. Então vou usar meu dedo aqui de modelo, né, pra gente entender como que funciona a coluna e como que os remédios às vezes não nos ajudam. Então a gente tem a coluna aqui, lembrando daquela imagem, né, um ossinho aqui empilhado em cima do outro. Se a gente passa muito tempo na mesma posição, e eu não estou fazendo apologia a que existe um tipo de postura ideal, não existe isso.
qualquer postura é bem-vinda. Obviamente, se a gente senta lá todo jogado na cadeira para trabalhar e fica horas assim, é ruim. Da mesma forma que se eu sentar assim muito tempo, né, com a postura perfeita, entre aspas, mas eu não levantar de forma alguma, é muito ruim também. Então, e já dando spoiler da próxima live da semana que vem, essa é a única ressalva que eu faço com cadeiras, por exemplo, que é comprar a cadeira mais cara do universo, mas não levanta da cadeira depois. Não adiantou nada toda aquela sua preocupação com ergonomia se você não levantar, tá? Então, se você está muito preocupado com ergonomia, levanta mais vezes. Bom, então, aí a gente tem a coluna, né? Um ossinho em cima do outro empilhado. Como que é essa sobrecarga mecânica? A gente vai se sentar, né? Ou vai ficar muito tempo em pé e vai colocar muita sobrecarga na coluna em algum ponto, em alguma direção. E aí, qual que é o problema? A gente senta e fica horas sentado, não levanta para nada nessa vida. Então, aí alguns estímulos que a gente pode fazer, né? Por exemplo, fazer massagem aqui, ou aqueles tipos de fisioterapia, né? Que eu falei, coloca luzinhos, choquinho, massagem, esse tipo de coisa, vai aliviar temporariamente, mas não vai resolver, né? Porque a gente não tirou essa pressão aqui. Então, tem muito paciente que começa a seguir as orientações, mas a dor ainda tá lá, porque essa região que ficou com essa sobrecarga mecânica por muito tempo, ela precisa, às vezes, de algumas estratégias específicas para começar a reorganizar essa estrutura, porque pensa, às vezes a gente tem esses hábitos, né, de vida de anos. Então, não é só parar de fazer, às vezes precisa de algum ajuste ali, de alguma ajuda da fisioterapia, para a gente voltar a ter uma coluna totalmente saudável, né? Então, o paciente fala, eu realmente estou com alívio, eu estou com a dor muito menor, mas eu percebo que eu ainda tenho bloqueio para fazer um movimento para frente, eu não consigo pegar um movimento no chão, ou na hora de girar o corpo, sabe? O paciente vai girando parecendo um robozinho, enfim. Pode gerar, porque ficou muito tempo nessa mesma posição, e aí tudo aqui vai se acomodando da melhor forma possível, né? Então, a gente tem ligamento, tendão, músculo, pele. Então, tudo isso vai se adaptando. O corpo, ele é adaptável, né? Então, e esse jogo que às vezes o remédio ele não tem como resolver, porque o problema não é o remédio aqui, né? Então, a gente vai ficar horas sentado aqui, vai tomar remédio e vai passar horas sentado de novo. Coitado do remédio, ele nem tem como resolver essa solução, sabe? Resolver esse problema, não é essa a solução dele, né? Então, era essa mensagem que eu queria passar, assim, vocês me contem aqui nos comentários, né? Se tá fazendo sentido para vocês, se vocês já tiveram alguma experiência dessa de tomar muito remédio e não resolver. E aí eu quero aproveitar e trazer outro ponto, né? Que eu falei que a prática de atividades físicas, ela é essencial para a pessoa que tá com dor na coluna, né? Com dores, né, gente, de forma geral, mas falando aqui específico da coluna, a atividade física é essencial. Só que quando a gente tá muito limitado no movimento, tá muito travado, não consegue fazer os movimentos, já tá com dificuldade básica de coisas do cotidiano, é aqui que a gente já começa a chamar atenção, sabe? Então, por exemplo, não consegue ficar sentado muito tempo, de manhã a coluna tá super rígida, ou à noite, assim, passa o dia bem, mas à noite tá insuportável, já é um alerta assim, o que você fez durante o dia, que agora tá à noite e você não tá aguentando essa dor na coluna. Então, a gente já sabe que tem alguns componentes ali na rotina desse paciente diurna que estão sobrecarregando a coluna sim. E aí a minha, né, função é ajudar o paciente a identificar isso e pensar nas melhores estratégias para a gente resolver essa questão. E se a gente tem uma dor que irradia para a perna ou que irradia para o braço, alguma coisa nesse sentido, já é um alerta muito maior, né? Quer dizer que essa dor não conseguiu se concentrar só lá na coluna e ela tende a fazer esse movimento mesmo que o paciente brinca muitas vezes, minha dor tá espalhando, e espalha mesmo, tá? Então, quanto antes você procurar ajuda do tratamento de fisioterapia, mais curta vai ser a sua sessão. Agora, não adianta a gente, né, ficar achando que essa dor já tá super forte, indo lá pra perna, e são 1 ou 2 sessões que a gente vai fazer que vai resolver. Também não tô falando que a gente vai morrer de fazer fisioterapia, né, fazer 20, 30 sessões, não é isso que eu tô falando. Mas a gente precisa de um tempo para o corpo se acomodar, para a gente se adaptar a essas novas rotinas, entender esse mecanismo do corpo, como que ele funciona,
como que ele responde melhor, o que que piora, o que que alivia. Então, é importante a gente saber de todas essas coisas quando a gente vai falar de melhores remédios, melhores estratégias. Os exercícios, eles são sempre muito importantes. E tem muitos estudos de ótima qualidade hoje em dia que já dizem que nós mesmos, né, o nosso corpo, ele é capaz de produzir esses opioides, né, que eu falei lá, que são o Tramal, o Tramadol, né, e a codeína. Como que a gente faz isso? Com prática de atividade física. E é aqui que é o enrosco dos pacientes que têm dor, porque tá com muita dor, não consegue fazer exercício e a dor e o exercício piora a dor. Então, nessa hora, se você tá nesse impasse, o que vai resolver esse problema para você é a fisioterapia. Mas pensando num cenário que você está sem dor, a atividade física é capaz de produzir o que a gente vai chamar de opioides endógenos, que são os opioides que o nosso próprio corpo produz, que vai dar pra gente essa sensação de bem-estar, de alívio, que vai diminuir o cortisol, né, que é esse hormônio do estresse, que vai aumentar a serotonina, que vai ajudar no sono, que vai ajudar na nossa percepção de dor, porque quando a gente tá com dor, não sei se vocês já repararam, tudo é uma porcaria, sabe? Ai, bom dia pra quem? Tá tudo uma bosta, tá tudo horrível, porque a gente tá com muita dor. Então, o cérebro, ele também fica muito estressado e ele não consegue perceber com clareza todas as coisas que estão acontecendo. Então, tudo fica num nível acima, muito mais forte, né? Então, a prática de atividade física consegue quebrar várias barreiras, né? Então, a gente consegue ter mais mobilidade, tem mais disposição, tem mais bem-estar, dorme melhor, tem essa sensação de relaxamento no corpo. Então, ela só auxilia, né, nos pacientes que sofrem com algum tipo de dor na coluna. Mas, é claro, né, eu entendo que quando a gente está com uma dor muito forte, não consegue fazer exercício e realmente não deve fazer exercício sem orientação nesses casos, porque senão a gente vai piorar, né? Então, aí nesse caso, se você tá nesse impasse, a fisioterapia, sem sombra de dúvidas, é o que vai resolver para você. E principalmente atividades, né? E aqui eu não tô falando de atividade física especificamente, mas também, né, qualquer atividade de forma geral. Então, se ficar em pé muito tempo, se sentado muito tempo, ou qualquer coisa que você faça, começa a sentir dor irradiada para a perna ou para o braço, o seu corpo já passou do limite dele. Então, num cenário ótimo, o que a gente faria? Pararia essa atividade, senta ou fica em pé se você já está sentado, 1 minutinho e depois retoma essa atividade. Ai, Alessandra, que saco, tenho que ficar fazendo tudo picado. É um saco, gente. Eu sei que é horrível a gente fracionar a nossa atividade do dia, que a gente tá com pressa, tem um monte de coisa para fazer. Mas é aquilo, se a gente insiste nessa atividade, depois é muito pior. Então, se a gente começou aqui, lembra daquele flerte da coluna? Então, se a gente começou a fazer uma atividade, a coluna começou a reclamar, se a gente para e senta e descansa por 1 minuto, você consegue levantar e retomar, fazer essa atividade. Se você não para e você vai descansar só no final do dia, a sua coluna não tem tempo de restaurar, de reequilibrar todas essas tensões que a gente teve ali na coluna, né? Então, aí 1 minuto já não vai ser suficiente. Lembra que eu falei dessa sobrecarga mecânica? Se eu coloco essa sobrecarga, começa a incomodar meu dedo aqui atrás e eu já tiro, em pouco tempo essa dor some. Agora, se eu fiquei anos da minha vida assim, né, dias e dias e dias seguidos da minha vida assim, não é simplesmente parar de fazer esse movimento, né, de tirar essa sobrecarga que vai resolver. Então, a gente precisa, às vezes, entrar com algumas estratégias fisioterapêuticas para solucionar esse problema de uma forma mais efetiva. E tem um comentário que eu recebi nesse vídeo que eu falei do YouTube, que sempre me chama muito a atenção, que a pessoa fala assim: se eu não tomar o remédio, eu não consigo fazer fisioterapia. Gente, isso pra mim não faz o menor sentido, sabe? Porque você faz fisioterapia para ficar melhor. Então, se você vai pra fisioterapia e você sai de lá pior, gente, tá tudo errado, tá? Então, a fisioterapia, a gente tá falando aqui especificamente de fisioterapia de coluna, tá, gente? Porque às vezes a gente tá falando de um paciente que fraturou alguma região e tal, e inevitavelmente a fisioterapia pode não ser a coisa mais deliciosa do mundo. Mas aqui o foco é só coluna, tá? Então não faz sentido
A gente ir para fisioterapia e fazer o que o fisioterapeuta prescreveu e ficar sentindo mais dor na coluna. Falar, eu entrei bem, saí de lá com mais dor. Não faz sentido. Não faz sentido você precisar tomar remédio para fazer fisioterapia. Alguma coisa está acontecendo de errado. Tá bom? Então essa eram as minhas colocações que eu queria trazer a respeito desse tema. Agradeço muito você que ficou até comigo até aqui nesse final. Vocês podem me mandar perguntas, né? Depois, agora ou no direct. Na próxima semana a gente vai falar sobre uso de mobiliário, né, adequado, colchão, travesseiro, cadeira, ergonomia no ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre tudo isso, como que vocês fazem boas escolhas, boas compras, como que você sabe que está na hora de comprar mesmo ou não. E a gente vai falar disso na semana que vem. Muito obrigada pela presença aqui de vocês e fico aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho mais no direct, nas caixinhas que eu for abrir eventualmente. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Ótima quarta-feira para vocês e até semana que vem, na próxima live. Beijo!